Se faça de doida e recomece a sua vida. Eu quero gravar um vídeo hoje, que tem um tempão que eu tô pra gravar esse vídeo, só que eu acho que eu ainda não tava pronta pra esse vídeo, sabe? Como se ainda faltasse algumas coisas do Senhor, revelações do Senhor ainda, pra que eu pudesse viver, pra que eu pudesse fazer, pra depois contar o testemunho de alguma coisa. É bem nesse sentido mesmo. E eu queria gravar esse vídeo falando sobre planejamento. Só que todas as vezes que eu ia projetar esse vídeo, eu falava com Deus assim: ai, Senhor, eu não queria gravar sobre planejamento, porque na internet tá cheio de vídeo falando sobre como fazer seu planejamento e pessoas muito mais bem planejadas do que eu, muito mais expert em planejamento, em tudo que se torna necessário para recomeçar uma vida, infinitamente melhor do que eu. E aí o Senhor, toda vez que eu pensava em fazer, Deus, aguarda o seu momento, aguarda o seu momento. E hoje o meu coração estava queimando porque eu tenho essa vontade de semear essa semente nas redes sociais, na internet, com essa frase de impacto. Se faça de doida e recomece a sua vida. Mas quando eu falo se faça de doida, não é uma apologia pra gente sair por aí fazendo qualquer tipo de coisa, chutando todos os baldes, terminando casamento, abandonando emprego, mudando de cidade sem nenhum tipo de motivo ou, melhor ainda, sem nenhum tipo de direcionamento do Senhor Jesus. Porque aqui a gente fala sobre florescimento à luz da palavra de Deus. Precisamos entender que todas as vezes que vamos começar ou recomeçar um ciclo, Jesus precisa estar dentro desse barco. Então, o que eu queria dizer é que se faça de doida no sentido de seja, pelo amor de Deus, sábia e madura. Mas é porque muitas vezes nós temos muitas dificuldades para recomeçar as nossas vidas. Muitas vezes mesmo, nós temos muita dificuldade de encerrar um ciclo que já deu o que tinha que dar, que já está mais do que falido, que já sobrecarregou a gente assim no estado de loucura já, um peso muito grande. A gente tem muita dificuldade de encerrar esse ciclo, acabou, e recomeçar uma nova história. A gente está sempre pensando, se eu recomeçar uma história, nossa, e tudo que eu fiz na outra história? Nossa, tudo que eu investi de tempo, de dinheiro, de oração. Mas se eu recomeçar, o que as pessoas vão pensar ao me ver recomeçando? A gente está sempre arrumando muito empecilhos para que a gente mesmo não recomece. E às vezes, boa parte das vezes, é um direcionamento do Senhor, é o próprio Deus te dizendo, esqueça o que se foi, eu estou abrindo um caminho novo no meio do deserto, você não está vendo. E a resposta que a gente tem para dizer para o Senhor é: Deus, não, eu não estou vendo o caminho sendo aberto no meio do deserto. Porque a gente está tão focado no que já aconteceu ou no que está acontecendo de forma muito sobrecarregada que a gente não consegue identificar algo novo acontecendo diante dos nossos olhos, assim. Porque a gente está focando no que ficou para trás. Ou no que está acontecendo, mas assim, a gente está perreando para levar aquilo para a próxima temporada da gente. E há uma necessidade da gente entender quando Deus fala para que a gente recomece, que Ele está abrindo um caminho no meio do deserto, a gente não está ouvindo um conselho de um amigo nosso, como se fosse qualquer pessoa dizendo. É a voz do Deus Todo-Poderoso, o autor da nossa vida. Ele tem o script dos nossos sonhos, dos nossos planos. Ele tem. E o Senhor tem esse script e Ele quer revelar esse script pra gente. Só que segurando os traumas do passado, as falências, os fracassos do passado, muitas vezes a gente não tem uma mão livre para poder estender e falar assim: Deus, coloca na minha mão a direção certa, coloca aqui diante dos meus olhos a direção certa. Recomeçar as nossas vidas, seja em qual área for, profissional, ministerial, estudantil, relacionamento, conjugal, sentimental, familiar, qualquer tipo de recomeço, não é fácil. Pelo menos eu acredito que, eu pelo menos vivo assim, na verdade, né? Não romantizar o recomeço. Porque muitas vezes a gente vê umas frases bonitas, recomece, vai lá e faz e acontece, só que a verdade é que o recomeço, ele é uma morte de algo que começou. Quando a gente vai começar alguma coisa pela primeira vez, a gente tem toda aquela expectativa de que vai dar certo, nossa, eu planejei, eu projetei, eu orei, eu consagrei para Deus, e aí aquela coisa morre, aquela coisa dá errado, o casamento deu errado, a mudança de igreja deu errado, a empresa que você abriu deu errado, a mudança de cidade deu errado. Morreu alguma coisa no meio do caminho, no meio de tantos projetos e planos e projetos que nós tínhamos feito, escritos e colocado muitas vezes ali no altar de Deus. E deu errado. Então, recomeçar não é fácil, porque recomeçar é porque alguma coisa morreu. As nossas expectativas morreram. E aí a gente tem que tentar de novo, só que agora com um grande agravante. Tentar de novo com o peso na consciência de que eu já sei que isso pode dar errado. Porque no começo, por mais que tenha algumas inseguranças, a gente está com uma expectativa tão grande que aquilo vai dar certo que a gente nem pensa assim, verdadeiramente em que aquilo pode dar errado. Principalmente quando a gente entrega nas mãos do Senhor. Deus, mas eu consagrei o meu sonho, o meu planejamento, o meu projeto nas suas mãos. O que aconteceu que deu errado? A gente faz esses dramas, né? A gente é bem dessas mesmo. E aí, o recomeço tem esse peso todo. Eu carrego na minha memória, na minha bagagem, na minha história agora, o peso de um fracasso.
o peso de uma escolha errada. Então não é tão fácil recomeçar assim, só que é necessário. Eu estava num processo muito difícil de recomeçar, e uma amiga minha, sabendo de todo o processo, ela mandou uma mensagem pra mim falando: Ju, a sua vida é como se fosse um trilho de trem, sabe? O trem tá passando, a nossa vida é como se fosse um vagão, não é trilho não, hoje. A nossa vida é como se fosse um vagão de trem. Então, assim, tem estações que o trem para, que as pessoas entram, outras descem, e a nossa vida continua sendo uma viagem. Então, quando a gente entende que a vida é simplesmente um destino só, a gente para no fracasso, mas Deus está querendo te levar para uma outra estação de trem. Entra dentro desse vagão e embarca nessa viagem. Sai dessa fase que você sabe que morreu, que deu o que tinha que dar. E ali eu entendi, eu falei, caramba, é mesmo. Muitas vezes a gente fica tão ansiosa de querer viver algumas coisas da parte do Senhor, dos nossos sonhos e planos, que quando a gente chega num lugar que era um lugar de passagem, a gente para naquela estação, a gente fica ali plantado, e o vagão ali, esperando a gente poder entrar para que o Senhor nos conduza para um novo lugar, uma próxima temporada. E a gente vai levar para essa próxima temporada todos os aprendizados que o erro nos trouxe. É muito clichê isso, eu também acho que é muito clichê isso, mas é muito verdade isso. A gente sempre leva para a próxima temporada das nossas vidas alguma coisa que a gente aprendeu no erro, no passado. E por isso que é necessário recomeçar. E o recomeço, ele é divino. A própria palavra do Senhor vai dizer isso, né? Para de olhar para trás. Você não tá vendo que eu estou fazendo uma coisa nova, abrindo um caminho no meio do deserto. Gente, olha que coisa linda isso que o Senhor fala pra gente. Quando ele tá abrindo um caminho no meio do deserto, no meio de um ermo, significa que ele está abrindo caminho para a água passar no lugar solitário. Então, pensa assim, essa situação comigo. Existe uma terra totalmente seca, um lugar que não tem vida, uma terra muito ressecada, as árvores todas ressecadas, não há mais expectativa de vida nenhuma, não tem animal naquele lugar, porque animal gosta de alimento e de água. Se é uma terra seca, não tem animal naquele lugar. De repente, nesse lugar que era seco, vai abrir um caminho e nesse caminho vai passar água. Isso significa que aonde a água passar, Deus que está abrindo o caminho do deserto, quando a água que flui da direção dele, da vontade dele passar pelas nossas vidas, o que antes não tinha vida, o que antes não tinha expectativa nenhuma, agora começa a ter vida. Água é sinônimo de vida. Quando a água começa a passar ali por esse caminho, vai entrando pelos lençóis freáticos, vai irrigando novamente as plantações, vai crescendo capim, vai crescendo árvores, vai hidratando a terra, vai tendo animais, peixes, vai atraindo os pássaros, e aquilo que não era habitado agora começa a ser de novo um jardim, começa a ser de novo um lugar de habitação, um lugar de florescimento, um lugar de frutificação, porque esse é o poder do Senhor. Só que muitas vezes ele quer o seguinte: pega o seu trem e vai para a próxima estação, porque nessa terra que você tá, eu não quero que você floresça. Deus, mas aqui é o lugar ideal de florescimento, foi aqui que eu plantei todas as sementes, mas ele diz simplesmente assim: não é o que eu quero que você viva, não é esse lugar que eu quero que você esteja. Eu quero te conectar com pessoas que vão te levar para outro nível, para outra estação. E a gente lá, emburrado e parado, querendo perguntar para Deus, que Deus explique pra gente por que deu errado. Porque é o tempo final, tinha que dar o que deu e pronto, acabou. E aí, eu acho isso maravilhoso, porque a palavra do Senhor nos empodera a tomar algumas decisões que o nosso limite psicológico muitas vezes diz: aqui acabou. E a palavra do Senhor vai entrando, como diz o apóstolo Paulo mesmo, transformação da mente. Quanto mais a gente ouve o próprio Deus e a palavra dele estimulando a gente consegue avançar, a gente consegue ir pro outro lado, entrar nesse vagão de novo e continuar a nossa viagem. É lindo demais nesse negócio. Continuar a viagem, não é o fim, não é a morte, não é a procrastinação, não é nada. Entra no vagão, toma uma decisão e continua a viagem. E aí, por isso que eu falo isso, se faça de doido e recomece a sua vida. Por quê? Muitas vezes a gente quer ser certinha demais, não é uma apologia pra gente sair por aí como tolas, pelo amor de Deus. Mas no sentido de ser certinha, de ter que dar explicação pra todo mundo. Um dia eu ouvi uma frase que libertou, assim, um lado meu que ficava preso. O seu futuro não deve explicação pro seu passado. Ou se isso não te liberta de ficar dando explicação pra todo mundo, eu não sei mais o que pode te libertar, mas quando eu ouvi isso, eu falei: o quê? Eu não preciso ficar explicando pra ninguém o que eu tô fazendo, o que eu tô deixando de fazer, pra onde que eu tô indo. Se é Deus que tá mandando, eu só falo: gente, Deus mandou, beijo, fui. Lógico, com decência e ordem, né? Porque quando Deus muda a gente de lugar, de estação, ele deixa tudo organizado, porque quem muda a gente de um lugar pro outro, debaixo de confusão, é o outro, não é o Senhor. Mas se fazer de doida para de ficar pensando no que os outros vão pensar. Se faça de doida, desapegue do passado. Nossa, mas eu gastei dinheiro pra colocar nesse lugar. Tá vendo aquela parede ali? Fui eu que pintei. Vai pintar outra parede. Vai pintar outra parede com uma tinta melhor, com uma cor melhor,
coloca algo melhor nessa parede, mas vai continuar sua viagem em outro lugar. Vai continuar usando a sua habilidade, os seus dons, os seus talentos em outro lugar, não é para a morte que é o que os ciclos se encerram, não. A história de Davi, a história do rei Davi fala exatamente disso. De um momento que, para a sobrevivência de Davi, ele precisou fazer aliança com o povo inimigo dele, com os filisteus ali. E ali, Davi corria um grande risco de vida, tanto do filho dele que estava ali querendo pegar ele, quanto também dos filisteus, que não gostavam de Davi, que era um homem de guerra. O que Davi fez? Fingiu que estava doido para que ele pudesse ganhar tempo, para que ele pudesse ficar naquele lugar ali por mais um tempo, de forma que ele não parecesse uma ameaça para as pessoas. Davi se fez de doido para sobreviver. Quem somos nós na fila do pão? Vamos nos fazer de doido também, com sabedoria, com discernimento. Poxa, eu tô carregando esse bagagem aqui, não sei quanto tempo, tá doendo, tá difícil. Vou largar. Sabe, gente, a gente tem que, em alguns momentos da nossa vida, esse se fazer de doida não é algo pejorativo, mas é no sentido, assim, de começar a ser mais leve, a de pensar menos com a nossa mente bitolada, falha, com a nossa mente doente, sobrecarregada, e começar a pensar mais com leveza. As pessoas que a gente diz, não, aquela pessoa ali é louca, porque ela tem coragem de assumir algumas coisas que muitas vezes a gente não tem. Assumir a responsabilidade dela, assumir o temperamento dela, assumir o gosto dela, assumir o sonho dela, assumir que ela tá com vergonha, mas ela vai mesmo assim. Se faça de doido e recomece. Mas, para recomeçar a nossa vida, a gente precisa ter algo que é um norte, pra gente não sair por aí como uma barata tonta, batendo em tudo, porque a gente ferida fere. Então, se você encerra um ciclo ferida, e não deixe o Senhor curar as suas feridas, te cicatrizar, plantar flor onde havia dor, para você ir para uma nova estação, a gente corre o risco de chegar em uma nova estação, pegar o vagão, parar numa próxima temporada, feridas, e pessoas feridas vão sempre ferir. Então existe um momento entre o encerrar o ciclo e o recomeçar o outro ciclo que se chama tempo de cura. E nesse tempo de cura, que é esse espaço de um ciclo para o outro, acontece algo que também é divino e que se chama planejamento de um novo tempo. Para a gente recomeçar a nossa vida, a gente precisa planejar. E como eu disse no início do vídeo, eu queria muito gravar esse vídeo, porém eu não queria gravar esse vídeo como se fosse mais um vídeo falando de planejamento. Pega um papel, pega uma caneta e comece a escrever suas metas de longo, curto e médio prazo. Não, isso a gente tá careca de saber. Se você não sabe, vai no Google aí, dá uma pesquisada como planejar minha vida. Mas o que eu queria falar sobre o planejamento é sobre a importância de entender que existe dois tipos de planejamento. O planejamento que a gente faz de tempos em tempos na direção de Deus, na presença do Senhor, pedindo Deus, a minha vida tá um caos, tá um trem doido. Eu preciso de direção para recomeçar minha vida. Eu preciso de um norte. A palavra do Senhor vai nos contar ali a história daquela mulher que não tinha nada em casa, a não ser a dívida e os 2 filhos, e ela ouve o profeta e ela pega o pouco que ela tinha em casa e que achava que não tinha, e ela consegue frutificar, ela consegue multiplicar aquilo porque ela obedeceu um direcionamento de Deus para a vida dela. Então, muitas vezes, para a gente poder recomeçar as nossas vidas falidas, sem dinheiro nenhum no Pix, passando dificuldade até mesmo financeira, de escassez de recursos, de amizades, de rede de apoio, nós precisamos sentar aos pés do Senhor e falar com Ele, agora é eu, Senhor. Mas não uma oração que reclama, que chora, que murmura, mas uma oração que fala, entendi, que o Senhor quer que eu encerre um ciclo e que antes de começar um novo ciclo, o Senhor vai me dar um tempo de amadurecimento, um tempo de cura e um tempo de planejamento. A história de Salomão também fala sobre isso, gente. Quando o templo estava pronto, depois que tudo estava pronto, é que a glória do Senhor desceu. E muitas vezes a gente quer começar a nossa vida de forma inacabada, de forma nada planejada, e quer que a glória do Senhor desça sobre as nossas vidas. Que aonde que essa glória vai caber? A gente está como uma vasilha de plástico, sem tampa, vai vir glória de Deus, vai derramar para todos os lados, e a gente não vai saber o que é vida, o que é propósito, o que é processo, o que é gente do meu o que é gente do meu propósito, o que não é gente do meu propósito, porque nós precisamos organizar as nossas vidas para que a glória do Senhor seja derramada sobre nós, para que os nossos planos deem certo. Esse processo de consagrar ao Senhor não é simplesmente te entrego o que eu pensei aqui do nada. Não, é um processo de planejar aquilo, e o Senhor ver em nós, dentro de nós, que nós estamos aptas para avançar, aptas para florescer. E isso para isso é necessário um planejamento. O que seria esse planejamento? Um norte. Seria a gente trilhando, né, do ponto onde que a gente está, sem R$1 no bolso, e aonde a gente quer chegar, reforma da minha casa, compra da minha casa, faculdade. A gente precisa ter esse planejamento que vai nos dar um norte. Quando a gente sair do caminho, opa, peraí, tá fora do meu planejamento, e aí eu volto. O planejamento, muitas vezes, que é dito, é como se fosse uma regra que a gente tem que seguir aquele planejamento, que só as pessoas muito certas, muito ricas, muito prósperas têm planejamento, e nós, meros mortais, podemos viver a vida como Martinho da Vila
diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas a nossa imprudência faz com que a gente não floresça, não prospere, não frutifique, porque às vezes a gente está andando, a Deus dará, e a gente nem sabe para onde a gente quer chegar. A gente nem sabe o que a gente vai alcançar no meio do caminho. Como que a gente quer que venha peso de glória em uma casa, num templo, sendo que a gente nem construiu o nosso futuro, nem mesmo em oração, nem mesmo em planejamento. Então, existem dois planejamentos. O planejamento que a gente planeja com a presença do Senhor, à luz da palavra do Senhor. Jesus, me ajuda a planejar, me dá, assim, discernimento, o que é para fechar, qual ciclo é para fechar, qual ciclo é para abrir. E existe um planejamento que é feito pela nossa própria vontade. O homem, ele é marcado, o homem caído, o homem pecador, ele é marcado por sexo, fama e dinheiro. Ou seja, muitas vezes o nosso planejamento, ele é planejado na base sexo, fama e dinheiro. Então, qual o planejamento que eu quero? Comprar tudo, conquistar tudo. Qual o planejamento que eu quero? Casar além do universo, acima de todas as coisas, eu quero marido. O nosso planejamento muitas vezes dá errado. Aí eu tô rindo assim, porque eu nunca fiz esse planejamento. O nosso planejamento muitas vezes dá errado porque a gente faz um planejamento segundo a carne, segundo a própria vontade nossa, sem direcionamento, sem revelação do Senhor. Então a gente quer carro, a gente anota lá reforma da casa, quero comprar muitas roupinhas, quero andar muito arrumada, coisas super boas, super listas, super necessárias de serem planejadas, mas só isso. O planejamento na qual nós precisamos planejar para recomeçar nossa vida, se fazer de doida, não no sentido de tola, mas de ser leve nesse processo, é o planejamento que a gente vai construir ele debaixo de um propósito. Jesus, qual é o propósito que o Senhor tem para a próxima temporada da minha vida? Porque não é possível, eu sempre falo isso, não é possível que eu nasci para pagar boleto, não é possível que eu nasci para pagar língua, não é possível que eu nasci para viver essa temporada da minha vida me curando dos traumas do passado. Deus tem uma nova história, não é possível que não tenha. Na vida de todo mundo, ele tem uma nova história, menos na minha. Eu vou passar a minha vida inteira chorando as pitangas do que me aconteceu há 10, 15 anos atrás. Não. Deus quer uma nova história pra gente, só que a gente precisa ter um novo posicionamento hoje. Isso é loucura, sabe? Isso é loucura de falar assim, se deu, deu. Se esse ciclo já encerrou, eu encerro ele aqui agora. Eu não quero ficar olhando pra trás como a mulher de Ló que ficou como uma estátua de sal. E nós estamos como uma estátua de sal. Muitas vezes a nossa vida virou uma estátua. Todo mundo avançando, indo e vindo, conquistando, e a gente lá parada. Por quê? Estamos olhando pra trás. Estamos olhando pro lugar que Deus quer nos tirar. É por isso que se fazer de doida é entender que eu posso ser mais leve na minha vida. Eu posso planejar um novo caminho. Eu posso começar a trilhar aqui a partir de hoje. Qual é o meu... A primeira coisa de um planejamento é buscar ao Senhor qual é o nosso nível de intimidade com Ele que Ele quer nos levar. Porque às vezes a gente quer viver grandes projetos do Senhor, mas nós não estamos mais íntimas do autor da nossa história. Então, planejar o meu relacionamento com Deus a partir de hoje, eu preciso entender que eu preciso ir para águas mais profundas. Eu preciso buscar uma direção que não vai vir da correria do dia a dia. Eu vou precisar ter um tempo aos pés do Senhor. Isso aí já começa a mudar muita coisa na nossa vida. A segunda coisa, planejamento não é só reforma de casa, não é só conquista de bens. Nós temos sonhos dentro de nós que foram enterrados porque a gente fez esse planejamento e deu errado em algum processo da nossa vida e nós fomos desistindo, mas sonhos que nós desistimos muitas vezes são propósitos do Senhor e Deus vai querer que a gente restaure, né? Vai querer restaurar esses sonhos dentro de nós. E para que esses sonhos sejam restaurados, eu preciso de um tempo para poder lembrar que um dia eu sonhei com esses sonhos. A gente precisa de um tempo de secreto para planejar o nosso futuro, para planejar o nosso recomeço. E aí, o melhor amigo desse momento se chama papel e caneta. Porque tudo aquilo que o Senhor vai falando com você, vai escrevendo. Talvez no primeiro sentido seja um monte de frases soltas, como fios desencapados. Mas em um momento oportuno, tudo aquilo vai se conectar. E a gente vai identificar que existe vida naquele planejamento. Que agora esse planejamento não está sendo construído na base sexo, fama e dinheiro. Só quero conquista, só quero alcançar voos maiores. Agora ele está sendo construído debaixo de um propósito que está sendo revelado. Deus ainda vai me fazer rir de um dia, de uma situação que eu chorei, de um dia que eu pensei que não seria mais florida, que não teria mais probabilidade nenhuma de ter expectativa de alegria no meu coração. Eu que já tinha me entregado para a rotina, Deus vai me fazer rir de novo, porque eu entendi que um planejamento vai me dar sustância, vai me trazer maturidade para não sair mais da linha, para não sair mais do campo focal que o Senhor quer que eu trilhe. E aí, a gente vai entendendo que o melhor amigo de um recomeço se chama papel e caneta. Aliás, papel e lápis, viu? Porque muitos planejamentos, eles vão ser escritos e reescritos, escritos e apagados. Então, a gente vai precisar de um planejamento que é maleável. Não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Não, isso aqui eu vou conectar com aquela outra coisa. E a gente vai puxando setinha aqui, puxando... Ou seja,
A gente precisa de um tempo para planejar o nosso recomeço, porque ele não nasce de um dia para o outro. Até porque os próprios direcionamentos do Senhor, eles são gradativos, né? A cada dia que a gente vai se entregando, que ele vai vendo que nós estamos maduras, ele vai liberando fragmentos de um novo tempo e a gente vai se conectando, até que um dia você vai olhar aquele planejamento e falar: "Oh, meu Deus, isso aqui foi o Senhor, porque eu sozinha não teria condições nenhuma de planejar o meu recomeço." E aí ele vai dando ideia empreendedora, ele vai dando ideias para poder abrir novos ciclos, para nos conectar com novas pessoas, assim também como ele vai dando ideias para a gente poder levantar de mesas, na qual foi bom a gente se alimentar daquele alimento, mas deu. E aí, o que chega assim, nossa, me dá um trem dentro do coração assim, é que nesse momento que a revelação do Senhor começa a acontecer na nossa vida, se você olhar para trás, você já não vai estar no mesmo lugar, porque enquanto ele vai revelando, a vida vai acontecendo. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente vai esperar que a nossa vida só viva um up, ou só vire a catraca do ônibus pra gente passar pro outro lado, quando de fato a gente chegar no lugar do propósito, quando de fato eu tiver conquistado as minhas coisas, e não! Quando a gente embarca no vagão, quando a gente entra e continua a viagem, a paisagem, ela começa a apontar que nós estamos vivendo algo novo. Então vai começar a acontecer um monte de coisa na nossa história que a gente vai falar: Deus está nesse negócio, Deus está na minha vida. O autor ainda não esqueceu, não deixou a caneta de lado, ele está escrevendo a minha história. E ele está escrevendo a nossa história no céu, lá na eternidade, revelando para nós aqui na terra. E a gente planejando algo novo nessa história. Gente, eu demorei muitos anos da minha vida para entender que o planejamento que eu deveria fazer era um planejamento que vinha do coração do Senhor. E a minha vida inteira eu sempre fui muito organizada, muito planejada. Eu sou uma sanguínea e sanguínea é muito desorganizado. E aí, tentando domar essa sanguínea que habita dentro de mim, eu criei o hábito de planejar. Só que os meus planejamentos, muitos deles foram frustrados. Só dando um exemplo muito idiotinho, assim, muito bobinho. Quando eu tinha 15 anos, eu queria fazer uma viagem para Disney aos 16 anos. Eu não trabalhava, eu não tinha uma fonte de renda, meus pais não eram ricos. E aí eu fiquei muito frustrada porque eu não viajei para Disney, mas sabe, não tinha condições daquela viagem acontecer. Só se Deus realmente fizesse um milagre, como já vi na internet fazendo milagres, mas na minha vida não aconteceu, e tudo bem. Só que muitos planejamentos a gente quer dar um passo muito grande. Na verdade, a gente tem que começar ali, direcionamento por direcionamento, maturidade por maturidade, para a gente viver coisas reais, coisas apalpáveis. Então, a vida inteira eu planejei muito, fui muito frustrada, e quando chegou o momento de realmente planejar a minha vida, eu tava cansada. Eu falei: esse trem não serve de nada, não. Não vou planejar a minha história. E aí o Senhor falou: não, enquanto você não planejar, enquanto eu não ver a sua casa pronta, no sentido de a minha mente está preparada, eu não vou derramar glória sobre você. Eu não vou te dar o acesso que você tanto ora, porque você não sabe nem como chegar nesse acesso, nem que postura você chega nesse acesso. E aí, eu trouxe algo para mostrar para vocês, para comprovar que realmente Deus só me permitiu gravar esse vídeo depois que a minha vida estava realmente planejada. E isso daqui, ó, é 2 planejamentos. Tem uns papéis aqui dentro. Não vou mostrar a capa, não, porque é algo que ainda está sendo gerado em oração e no meu coração. Mas eu fiz um estudo de um projeto que eu quero colocar em ação. E eu demorei 2 anos e meio para poder escrever esse projeto. E várias vezes eu chegava no Senhor: Deus, está pronto o projeto? E o Senhor: falta ajustar alguma coisinha. E eu voltava e editava, passava madrugadas editando. E fui escrevendo, sem brincadeira, que é tudo digitado, bem personalizado na minha carinha. Colocava algumas fotos que eu via na internet, como: eu quero mentalizar que aquilo também vai acontecer comigo. E eu fui fazendo. Isso começou como um lápis, né, escrevendo num caderno, fui arrancando folhas. Quando eu fui ver, o caderno tinha 3 folhas só. Ou seja, 2 anos é muita história, é muito planejamento mal planejado, planejamento mal estruturado, planejamento mal amadurecido, mas o Senhor foi me fazendo florescer no meio desse processo. E aí, desde o primeiro momento que eu voltei a fazer planejamento, há 2 anos atrás, esse planejamento e outros planejamentos específicos, eu nunca mais estive no mesmo lugar. Embora aquilo não aconteceu na minha vida, não tinha acontecido, eu já não era mais a mesma. Eu estava vivendo muitas experiências que foram me aperfeiçoando. Então, teve situações como cursos que eu fazia no meio do caminho, que eu assistia aqueles cursos e eu falava assim: nossa, eu vou chegar lá em casa e eu vou acrescentar no meu planejamento isso que eu aprendi aqui. E eu ia lá, apagava e reescrevia ou editava tudo novamente, depois ia lá, imprimia, mandava encadernar: agora tá pronto, Senhor Deus. Não, ainda falta coisas para poder revelar em você, para você. E várias vezes eu queria agilizar o processo e eu ia lá: não, esse trem que Deus me disse é muito impossível, vou apagar esse trem e vou escrever do jeito que eu acho mesmo. E aí eu apresentava pro Senhor: Deus, é assim. Ele: não, isso aí é o que você pensou, mas o que eu quero pra você é o direcionamento que eu te dei e você apagou, então vai lá e refaz de novo. Aí eu lá, gastando mais uma semana, mais um mês, refazendo tudo que eu tinha apagado. Por quê? Porque não acreditei na promessa do Senhor, no direcionamento do Senhor, porque vi aquilo como algo tão grande que eu era pequenininha demais para viver aquilo. Só que o Senhor, ele tem um projeto, ele tem um plano, o script já tá formado lá no céu.
a gente só precisa receber a revelação do Senhor e estarmos maduras para isso. Então, por várias vezes, eu tive muito medo de recomeçar a minha história, principalmente porque esse projeto que eu estou há 2 anos escrevendo, eu tentei recomeçar ele 2 vezes antes, de forma muito imatura. E às vezes eu olhava para o Senhor e falava assim, Deus, eu não vou fazer isso de novo, porque eu já tentei 2 vezes e aconteceu errado. E o Senhor falou comigo, mas quando você tentou as outras 2 vezes, você não tinha os conhecimentos que tem hoje, você não tinha as revelações que você tem hoje, você não tinha a maturidade que você tem hoje, ou seja, você é uma pessoa diferente. E ali eu fui começando a acreditar no próprio projeto que eu estava escrevendo, influenciada, inspirada pelo Espírito Santo, porque eu entendia que não era mais uma ideia minha, não era mais um planejamento meu, agora era um planejamento do Senhor. Era um planejamento pautado não mais em fama, dinheiro e status, era um planejamento agora pautado num propósito, num princípio bíblico. Era eu de joelhos, chorando na presença do Senhor, clamando, Deus, me dá uma direção de mudança de vida. E aí, nesses 2 anos, que foi o tempo de encerrar de um ciclo e o início de outro ciclo, que é o tempo de cura, que é o tempo de planejar, eu fui sendo moldada e mudada pelo Senhor. Eu fui literalmente florescendo. Florescendo como filha de Deus, florescendo como mulher, como pessoa, florescendo como empreendedora, florescendo, né? Fui estudar aquilo que eu tinha dificuldade, eu comecei a estudar. O estudar foi parte de um planejamento de 2 anos atrás. No primeiro planejamento, eu falei, olha, então se eu tenho esse direcionamento de fazer tal projeto, de ser florida nessa área que o Senhor está me direcionando, e eu vejo que eu não tenho qualificação nenhuma, eu vou precisar estudar. E nesses 2 anos que o Senhor foi trabalhando no meu coração, também na minha mente, que esse planejamento foi sendo moldado, reformulado, escrito, reescrito, apagado, rasgado, amassado, jogado fora, eu fui mudando. Eu já não sou mais a mesma de 2 anos atrás. Antigamente não tinha esse tanto de planejamento aqui, esse tanto de estudos, esse tanto de metas, algumas coisas que realmente o Senhor falava assim, não, filha, isso não, isso tá cedo demais, isso é até lícito, mas não é o que eu quero para você. Tudo isso fruto de um tempo com o Senhor, de um tempo que gerou muitas lágrimas, muitos questionamentos, mas que eu fui entendendo. E aí, quando chegou o momento de colocar esse planejamento em ação, 2 anos planejando, 2 anos sendo tratada, trabalhada, eu tive muito medo. Eu tive vergonha do que as pessoas pensariam a meu respeito. Eu tive uma limitação na mente mesmo muito grande. Embora eu tivesse alguns conhecimentos, não todos, não muitos, mas alguns conhecimentos sobre o que eu queria recomeçar, sobre qual área eu queria recomeçar na minha vida, eu tinha muito medo. Principalmente o medo do que as pessoas pensariam. E aí foi nesse momento que eu comecei a pensar comigo mesmo. Nossa, mas por que eu tô pensando tanto nas pessoas? Tá todo mundo indo, vindo, começando, recomeçando, viajando, indo embora, nem se pedindo de mim. Por que eu tenho que pensar tanto nas pessoas? E aí veio essa frase profética, se faça de doida, Ju. Para de ficar pensando nas pessoas, seja leve nos seus processos. Não se dê explicação pro seu futuro, não dê explicação para o seu passado do seu futuro, só vai, entra dentro desse vagão e continua a viagem. E aí eu fiz de doida mesmo, eu deixei para trás os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas vergonhas e me posicionei diante do Senhor. Deus, agora eu quero. Agora sou eu que quero ser doida, louca por Jesus e cumprir esse propósito, porque se é um plano que o Senhor já fez para mim, eu quero viver esse plano. E na vivência, né, no viver esse plano, existem muitas coisas que o Senhor vai surpreender quando a gente vive os planos do Senhor. Então se faça de doida, seja leve nos seus processos, planeje, feche ciclos. E antes de começar novos ciclos, se planeje, pegue um papel, uma caneta, faça uma oração. Deus, como que eu faço? E eu não estou dizendo só de projetos, não. Às vezes é também de mudanças, planejar uma mudança. Às vezes você quer fazer alguma coisa, mas você não parou para pensar ainda se vai ter dinheiro para fazer aquilo. A palavra do Senhor vai nos dizer, vou colocar aqui qual versículo que tá, que eu não sei de qual, mas sobre a importância do planejar, o próprio Jesus falando, quando você for sair à guerra, não sai do nada não, porque pode ser que você vai encontrar com o exército inimigo e você vai estar em menor quantidade e ele em maior quantidade de soldados. Então você vai ter que parar a guerra, mandar um acordo de paz e falar, para no meio do caminho, porque você tá vindo com muitos soldados e eu tô em desvantagem, então finaliza a guerra por aqui. É o próprio Jesus falando, quando você for construir um prédio, planeja o alicerce, planeja tudo, porque pode ser que você comece alguma coisa, mas no meio do caminho não vai ter dinheiro para finalizar aquilo. E daí vai ficar aquela construção mal acabada, as pessoas vão olhar para você e vão rir da sua cara lá. Começou a recomeçar a vida dela, mas deu errado. Então por isso que o próprio Jesus fala, planejam, sejam prudentes para que você comece alguma coisa e vá até o final com um planejamento que talvez não vai ter uma fórmula certa de ser tudo 100% perfeito, mas vai ser uma base e vai te dar muito mais segurança para começar. Todas as grandes empresas, desde as grandes multinacionais, as pequenas empresas, precisam de planejamento. E no meio do caminho, reformular a rota é muito mais fácil do que, de fato, tentar descobrir qual que é a rota certa. Muitas empresas fecham porque, em menos de 2 anos de abertura,
e eu digo isso com propriedade no assunto, porque não tem planejamento. Então, o planejamento se torna necessário. O próprio Jesus falando, e é algo também tático, é algo do mundo natural. Planejem para que a gente não comece uma obra, fique inacabada e perca a credibilidade. As pessoas vão olhar e vão rir. E não é somente rir, não. Muitas vezes as pessoas vão confiar em nós, na nossa credibilidade, no nosso testemunho, na nossa postura, porque elas vão ver que a nossa vida é um inúmero projeto mal inacabado, é um quadro mal pintado, é um quadro que começou a ser pintado, mas não foi pintado porque a gente, no meio do caminho, não tinha tinta para pintar aquele quadro. Então, vamos nos fazer de loucas, novamente digo, no sentido de ser leve, de começar a falar, sabe uma coisa? Amo Esther, gente, história de Esther. Mardoqueu chega em Esther e fala, se você não colocar sua cara no sol e enfrentar o rei, vai vir socorro de outra parte. E ela vai e fala uma frase que eu amo. Ela fala com Mardoqueu, então eu vou. Se perecer, pereceu. Eu amo essa frase de Esther. Se perecer, pereci. Se deu errado, deu errado. Vou de novo, entrar do vagão e ir para a nova estação. Até rimou. Mas é isso mesmo. É nesse sentido de ser louca. Agora você é radical. E vai para o seu lugar de propósito. E era isso que eu queria falar. Eu oro para que o Senhor direcione esse vídeo para pessoas pontuais, pessoas específicas, para a glória dele. Em nome de Jesus, amém. E um beijo, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.